Saudações, meninas. Vamos à nossa aula de hoje. Bom, meninas, a nossa aula de hoje, de princípio, devia ser uma aula de correção daquele teste que nós tivemos, o teste de recuperação que nós tivemos Zoom. Porém, eu achei prudente nós ultrapassarmos aquela matéria, parte do princípio que, uma vez que vocês também ainda não receberam o teste ou ainda não souberam, ainda não corrigiu o teste, então é melhor nós irmos já para outra matéria, ok? Então, hoje nós vamos aprender a sombra de cones, ok? Fomos vendo sombra de pirâmides, agora vamos ver sombra de cones. Eu fui desenhando em partes, que é para mesmo poder evitar fazer em fases, ou melhor, para evitar desenhar durante a aula. Então, como primeira fase, nós temos aqui um cone de 6 centímetros de raio, ok? Assente num plano, como pode ver, assente num plano de 2 centímetros de cota, ok? Este cone está assente num plano de 2 centímetros de cota, neste caso num plano de nível, e o próprio cone tem 10 centímetros de altura, ok? Vamos para a segunda fase, que é para a determinação do cone. A primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a sombra do vértice. Como é que nós determinamos a sombra do vértice? Passamos 45 graus em relação ao V1 e 45 graus em relação ao V2, segundo o raio luminoso, não é? Então, temos aqui a sombra virtual, temos a sombra real do ponto V, que é do vértice. Aqui está a sombra real, que acaba calhando na projeção frontal, e determinamos também a sombra virtual. Ok? Por que determinar a sombra virtual? Porque já conseguimos perceber que a parte inferior ou as outras partes do sólido vão calhar na projeção horizontal. Ok? Então, tal como podemos ver, antes de mais nada, determinamos a sombra, que mesmo a partir da sombra podemos determinar as tangentes. Essas tangentes são determinadas com a ponta seca do compasso, ok? Ponta seca do compasso. Como eu vinha dizendo, essas tangentes são determinadas com a ponta seca do compasso em virtual. Por que que nós fizemos em virtual? Porque nós não podemos, a sombra real do ponto V está na projeção frontal, sendo que os pontos que nós queremos estão na projeção horizontal. Então, o que nos traduz a uma sombra virtual. Então, colocamos a ponta seca do compasso na sombra virtual, a abertura até ao vértice, e teremos aqui uma semicircunferência, ok? Que só nos vai interessar esta circunferência na sua interseção com a circunferência da base, não é? Isto é, nos interessa sim estes segmentos, esses arcos de circunferências que se intersetam com a circunferência básica que nós queremos. Então vamos aqui, temos aqui os pontos, tal como vinha dizendo, temos aqui o ponto M1 e M2. Ok? Então, aqui por falha o professor colocou M2, porém é o nosso M1. Ok? É o ponto que está na projeção horizontal. Então, este é o M1 e aqui nós temos o nosso M2. Estes são os pontos. Então, prolongamos os pontos até a projeção frontal. Teremos aqui o nosso N2 e o M2, não é? Com base nesses dois pontos, nós vamos determinar a sombra deles. Como é que seria este exercício? Determinar a sombra. Vamos traduzir esses pontos N e M como se fossem arestas, ok? Porque são geratrizes deste cone. Então, vamos traduzir a eles como se fossem arestas. Então, teremos aqui esta aresta que é invisível. Por quê? Porque quando nós olhamos para esta figura por baixo, que é a vista frontal dela, olhando para esta vista, esta aqui é a vista de cima. Se nós quisermos a vista frontal desta, temos que vir cá por baixo. Então, olhando por baixo, nós não conseguimos ver a aresta N, que é a geratriz N. Então, ela é invisível. Mas conseguimos ver a M.
Então, por isso ela é visível na projeção frontal. Então, cá deste lado nós não temos nenhuma resta porque isto é um cone. Então, determinamos a sombra do ponto N e a sombra do ponto M. Teremos aqui a sombra real do ponto N e a sombra real do ponto M. Ok? Prosseguimos com isso. O que é que nós fazemos? Nós não podemos unir a sombra real do ponto M, porque ela está na projeção horizontal, diretamente com a sombra real do ponto V, porque ela está na projeção frontal. Temos que unir a virtual até acharmos o ponto de quebra. O mesmo fazemos com o ponto N, unimos a virtual até acharmos o ponto de quebra. Depois disso é só uma questão de unir os pontos e daí temos a nossa sombra. Vamos prolongar a sombra. Atenção em relação à sombra própria. Cá deste lado nós sabemos que neste cone, por cima eu consigo ver toda esta parte sombreada. Atenção, eu consigo ver toda esta parte sombreada. Então, esta parte, ela é envolvida por uma sombra, tal como podem ver. É esta sombra aqui. É da sombra real. E eu ainda consigo, é da sombra própria. E eu ainda consigo ver este pequeno pedaço. Porque se eu vejo cá por cima, eu vejo daqui até o extremo. E o extremo é este. Então, consigo ver esta parte toda que vai estar escura. Tal como podemos ver aqui, a parte toda esta vai ficar escura. E ainda a sombra projetada, que fica esta cá por cima. E assim teremos o nosso exercício terminado. Então, eu gostava que vocês prestassem atenção nisso, porque eu depois vou lançar mais exercícios. Tenham um ótimo trabalho. Até a próxima aula.